demorou, né, pra sair esse vídeo. E eu vou tentar botar ele mais próximo possível, perto do vídeo, né, do Zagor, né, na playlist Davi, o Indiano e o Azul. Eu não consegui, né, associar Gravity Falls com Zagor, né, naquele outro vídeo, então vai ser nesse. E, aliás, eu acho que eu também vou botar Lolly Rock, né, pra ser logo de uma vez. E é isso. Eu tinha dito que, assim, a ligação entre Zagor e Gravity Falls e Lolly Rock pode ser coisas aleatórias, né? Então, talvez as pessoas não vão achar que, uau, é uma grande ligação. Vamos lá. Com o Zagor e Gravity Falls, é a questão do abelhudo e da abelha, né? Tem na revistinha do Zagor, o Zagor, ele é uma pessoa que é chamado de abelhudo. Assim, na tradução aqui do português, né? E abelhudo seria uma pessoa fofoqueira, enxerida, tipo a turma lá do Scooby-Doo. Então, é interessante, né, que o Zagor, ele sempre vai lá atrapalhar os planos dos inimigos, ele meio que sempre investiga, né, e ele sempre se mete nos planos das pessoas mais e acaba com esses planos. E é interessante que em Gravity Falls tem aquele episódio daquele garoto que ele gosta de fantoches, né, ele é tipo uma pessoa que trabalha com isso. Aí, exemplo, ele tem uma abelha na mão dele e ele tem um livro, né? O fantoche de uma abelha e de um livro. E é interessante que a Mabel, ela começa a gostar dele. E durante o episódio inteiro, as pessoas ficam meio assim, gente, como é que a Mabel gosta desse cara? Ele é esquisito. E é interessante que no final, né, do episódio, ele realmente é meio esquisito, né? Mas eu acho muito interessante que o símbolo dele, né, dos fantoches dele, é uma abelha e é um livro. E realmente, gente, é como se fizesse a pessoa que é um abelhudo e a pessoa que tem um livro serem idiotas. Porque assim, na vida real, né, exemplo, as pessoas não gostam de quentes. Porque os crentes, os verdadeiros crentes, eles seguem o livro, eles seguem a Bíblia. E eles vão se meter nos planos de gente ruim, né? E isso já aconteceu na vida real. De crente querendo se meter nos planos de gente ruim e querer denunciar suas obras mais. Exemplo, no caso do Luciano Subirá, a mãe da menina que teve felizmente a filha abusada, ela expôs, né, que esse cara não presta. A mesma coisa com o pessoal lá do Edir Macedo. A Marion Terra, ela quer justiça pelo filho dela. E o Edir Macedo, ele não fez nada para acolher essa mãe. E o Luciano Subirá não fez nada para consolar a menina, a Lívia, que é a menina que infelizmente sofreu abuso, né? E é interessante, né, que um verdadeiro crente sempre vai expor a, o lado ruim das coisas. Mesma coisa, tem pessoas que não acreditam no Josué Irion. Por exemplo, o Josué Irion tá certo. Infelizmente, ele tá certo. Eu gosto de Disney, eu gosto de desenho animado, mas tem coisas estranhas? Tem. E o José Irion tá certo. Então, o Kent, ele sempre vai mostrar, ele vai ser abelhudo mesmo. Vai mostrar o que são as trevas. E agora eu vou associar, né, Gravity Falls com Lolly Rock. Assim, né, o que eu tô querendo dizer com esse episódio do garoto, né, do fantoche lá de Gravity Falls, eu tô querendo dizer que nesse episódio eles fizeram essa pessoa, né, que é o que tem a abelha, ser um idiota. Aliás, eles fazem isso com o SUS também, né? É interessante, né? Para quem entendeu o que significa SUS, quem é o SUS aí, né? É interessante. Então, vamos lá. Agora, Lolly Rock e Gravity Falls. Então, assim, a Mabel, lá no final da segunda temporada, né, do Gravity Falls, ela, eu não sei se é no penúltimo ou último episódio, ela dá um casaco de lhama pra Pacífica. E eu não sei porquê, mas eu acho estranho a Pacífica e a Mabel. Porque a Pacífica é dito, acho que umas duas vezes na série sobre a questão do cabelo dela, ser loiro, né? Ela tem um amarelo e ela veste roxo. Roxo é a cor complementar ao amarelo. E é interessante, né, que
Eu acho que a Mabel, ela representa o ser amarelo, mas às vezes eu também acho que é a Pacífica, mas eu posso estar errada. É porque, ó, vamos lá. Eu acho interessante é que as duas, né, elas estão num palco também lá, no primeiro episódio que aparece a Pacífica, eu acho, aí elas meio que tem uma competição de canto, alguma coisa assim. E eu acho interessante que a Mabel, ela usa, tipo, aquela tiarinha vermelha. E eu sempre suspeito que essas tiaras, tanto cor de rosa, vermelha, simboliza chifres ou asas. Eu posso estar errada, mas eu acho isso. Porque assim, vamos ser sinceros, eu acho muito raro você andar na rua e encontrar uma pessoa que usa uma fita vermelha. É sempre nesses meios de mídia que sempre tem uma fulana que usa esses negócios. Mas na vida real é muito raro. E outra coisa também, vamos lá, a Mabel foi lá, deu o negócio de lhama pra Pacífica e vamos lá. Em Lolly Rock tem um personagem chamado Amaru. Amaru, ele é um bichinho, ele é um ser transmorfo, né? Ele tem essa versão aqui dele fofinha e tem a versão dele Pegasus. E para quem não sabe, né, tá lá na Bíblia, esse versículo aqui, que não é de se admirar, né, que Satanás ele se transfigura ou se transforma em anjo de luz, ou seja, os anjos eles têm poderes, anjos e demônios eles têm poderes de transmutação, de se transformar. Por exemplo, lá na Bíblia, no batismo de Jesus, está falando que o Espírito Santo ele veio em forma de pomba. A gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa humanoide, porque lá em Gênesis está falando Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Espírito Santo tem um formato humano, mas ele tem poder de transformação. E os anjos também têm essa mesma coisa que Deus, de poder de transformação. Jesus também tem, então tá dizendo na Bíblia, né? Paulo tá falando que Satanás também tem esse poder. Então, ou seja, querubins e algumas espécies aí de anjo, né, tem essa habilidade. Aí é interessante que o Amaru, ele tem isso. E vamos lá, o nome Amaru, ele também é um nome de um rapper muito famoso, Tupac Amaru, né, Shakur. E também o nome desse rapper veio de um revolucionário indígena aqui das Américas, Américas do Sul, né? Esse revolucionário também se chama Amaru. E esse nome é muito mais antigo, porque na verdade é o nome de uma entidade chamada Amaru, né? Que é uma espécie de dragão com cabeça de lhama. E a gente sabe que o dragão é o símbolo de Satanás, né? E na maioria dos programas de mídia sempre vai ter o dragão sendo romantizado. E é isso, né? Esse ser, Amaru, né? Ele tem cabeça de lhama, né? Nessa região aí dos Andes. Eu acho interessante, né? Que o nome desse personagem de Lolly Rock é Amaru, que também é o nome dessa entidade dos Andes. E é interessante, né, que a Mabel, ela dá um casaco, né, de lhama, né, porque esse ser Amaru tem cabeça de lhama, pra Pacífica. Eu não sei, eu associei uma coisa com a outra. Talvez vai ter gente que não vai achar nada a ver, né? Mas eu acho interessante, porque assim, essa questão do ser amarelo, eu fico em dúvida se o ser amarelo é uma população, se é uma espécie de anjo ou se é exatamente alguém lá do trio que tem ligação com a cor amarela, que seria o Espírito Santo. Sei lá, eu fico em dúvida com isso. Ou se na verdade é os três ao mesmo tempo, porque pode ser também. Eu fico me perguntando se amarelo simboliza vida, sabia? Porque lá em Camp Camp, as crianças lá do acampamento, eles usam todo mundo amarelo. Então eu não sei se o amarelo ele simboliza espírito de vida, alguma coisa assim. Pra quem tiver curiosidade, o Zagor, né, ele se chama Patrick, né, e Patrick significa filho de nobre, ou nobre, alguma coisa. E o Chico, né, o nome verdadeiro dele é Felipe, né, e ele tem outros nomes, que eu não vou falar aqui, porque é muito nome, mas Felipe significa amante de cavalo, ou amigo de cavalo, né, uma pessoa que gosta de cavalo. E o Chico, né, que é o apelido do Chico, significa tem vários significados, né? Fala que é ligado à menstruação, fala também que é uma palavra que significa pequeno, e realmente, né, o Chico do Zagu é pequeno.
Também pode ser o apelido de Francisco e eu acho que tem uma linguagem que fala que Chico significa macaco. Então, eu não sei se o Chico está representando uma espécie de querubim, mas o nome Francisco, que é... O apelido vem de Chico, né? Do nome Francisco. Tem alguma ligação com alguém desse trio aqui, né? Então, sei lá, né? O Chico, pra mim, é um ser misterioso. O ser indiano... Eu sei que o Chico não é indiano, é mexicano. Mas eu associo, né, o Chico ao indiano, porque ele tem a pele um tiquinho escura, não muito. E ele tem essas olheiras, assim, nos olhos, né? Me lembra um indiano, né? Um hindu. E o ser indiano também me deixa eu com dúvidas, porque eu não sei exatamente se é alguém do trio. Eu sei que é uma população também. Mas geralmente, nas histórias onde eu tô encontrando, geralmente é um ser espiritual, geralmente é um anjo. É estranho. E é esse o vídeo.